Retornamos então aqui, falando agora, iniciando o nosso conteúdo sobre as células do sistema nervoso, ok? Então, o nosso sistema nervoso, pessoal, ele vai estar aí, lembra que a gente falou lá na divisão anatômica, né? A gente tinha divisão aí entre o sistema nervoso central, ok? Aqui, e o sistema nervoso periférico, né? Nosso sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, que é o cérebro, né, o tronco encefálico e o cerebelo, e o sistema nervoso, e a medula, óbvio, né, e o sistema nervoso periférico aí, que seriam os nervos, os gânglios e as terminações nervosas, ok? Bom, o nosso sistema nervoso central, gente, tanto no sistema nervoso central quanto no periférico, a gente vai ter aí células de neurônios e as células da glia, né, os neuróglias. A gente vai falar a importante função de cada uma delas, ok? Então, independente aí dos sistemas, a gente vai ter a presença desses dois tipos de células, ok? E aí a gente vai entender aí um pouquinho como que se dá a formação, o que constitui os neurônios, os tipos de neurônios, né? E a gente também vai entender aí como que se dá aí o que são as neuróglias, as células da glia, qual a função de cada uma delas, tanto as células da glia do sistema nervoso central, né, que são os astrócitos, os oligodendrócitos, as micróglias e as células ependimárias. E a gente também vai falar das células da glia no sistema nervoso periférico, que são as células de Schwann e células satélite, que vão fazer funções similares a essas células, só que nesse sistema aqui, no sistema nervoso periférico, ok? Bom, então, vamos começar falando lá do sistema nervoso central, né? Antes da gente falar especificamente dos neurônios, eu quero falar das células da glia, porque elas têm uma importante função aí de fornecer suporte para os neurônios e nutrição, tá? Então, olha só, tanto as células dos astrócitos, né, que a gente vai ter aqui, como as células essas células satélites aqui, que vão estar no sistema nervoso periférico, elas vão ter funções similares, né? Então, as células satélites são similares aos astrócitos, só aqui no sistema nervoso periférico. Olha só que interessante, né? Tem função de suporte e nutrição e controlam diretamente os potenciais de ação, gente. Por quê? Porque fornece nutrição para a produção de energia de ATP, que vai ser necessário para a geração do potencial de ação, né? Do impulso elétrico. Então, olha só, o astrócito, olha, parece inclusive aqui o corpo, né, de um neurônio, né? Se a gente for olhar aqui com as ramificações dendríticas, lembra muito, ele parece, é uma célula estrelada, por isso que a gente chama de astro, né? E olha só que interessante, aqui, ó, a ligação com o neurônio, né? A gente tem uma ligação aqui com um possível axônio aqui, e olha só, essa célula, elas têm uma conexão aqui com um vaso sanguíneo, da qual ela vai realizar a absorção dos nutrientes necessários para fornecer o suporte necessário para essa célula aqui, ó, né? E aí o neurônio vai receber aí o suporte nutricional necessário para a produção de ATP, de energia que vai ser necessário para a produção do impulso nervoso. Então, o astrócito tem essa importante função aqui, lembrando que essa célula ela é uma célula presente aí no nosso sistema nervoso central, tá? Os oligodendrócitos também presentes no nosso sistema nervoso central, gente. Ó, eles vão formar o quê? A bainha de mielina no sistema nervoso central. Olha aqui, ó, o neurônio. Olha essa célula aqui, ó, que é o oligodendrócito. Ela tem ramificações, né? E que vão formar várias camadas em volta do axônio e vão funcionar como essa célula ela tem uma característica adiposa aqui, ela vai formar aqui nessa região aqui, ela vai formar uma característica adiposa que vai fazer o isolamento do axônio, porque é por aqui que a gente vai ter, por onde vai percorrer o impulso nervoso, ok? Por onde vai conduzir a corrente elétrica, né? Então, por que ela faz essa importante função de isolamento, gente? Vamos imaginar um fio, né? Um fio aí de corrente elétrica, aquele fio que passa na parede da sua casa para iluminar para ligar a lâmpada do quarto de vocês, né? Como que funciona? O fio ele não é encapado?
Se o fio estiver desencapado e encostar em um outro fio que passe corrente elétrica, o que a gente vai ter? Um curto-circuito, ok? Então, a bainha de mielina vai ter essa importante função de fazer o isolamento de cada neurônio para que o impulso elétrico conduza de forma correta unidirecionalmente, né? A gente vai falar, inclusive, sobre as células, calma que eu vou chegar lá, porque quando a gente for falar de sinapses elétricas e químicas, a gente vai entender vou explicar para vocês aí, só relembrar o aspecto de quando o impulso ocorre de forma unidirecional e quando a gente vai ter aí impulsos que podem andar aí de forma bidirecional, mas a gente vai falar de sinapses exclusivamente elétricas, né? O que não é, que ocorre em minoria, a maioria das nossas sinapses são químicas, né? Ou seja, o que acontece? Eu tenho que a geração a captação dos dendritos do estímulo, as terminações nervosas, na verdade, captam os estímulos, enviam informação aqui nos dendritos, e é sempre nesse sentido, né? Corpo, axônio. Então, aqui o estímulo vai gerir um potencial de ação aqui nessa conexão do corpo com o axônio, e aí ele vai ser impulsionado para cá, e quando ele chegar na terminação aqui do axônio, a gente vai ter aí a liberação de mediadores químicos por conta do estímulo elétrico, vai liberar mediadores químicos que a gente chama de neurotransmissores, né? Ou seja, as nossas células do sistema nervoso, elas não são encostadas uma na outra, né? Elas têm um espaço entre elas de comunicação, e quem transmite a informação de uma membrana de uma célula para outra é os mediadores chamados neurotransmissores, ok? Então, esse isolamento aqui ele é importante para garantir que o impulso nervoso conduza aí unidirecionalmente e conduza numa velocidade rápida, tá? Então, geralmente, doenças como, por exemplo, a esclerose múltipla, a gente vai falar sobre isso, onde ocorre a amielinização ou desmielinização dessas células, a gente tem perda dessas células de oligodendrócitos e a bainha de mielina ela ficando mais fraca, ou o neurônio perde a bainha de mielina, né? E aí a condução do impulso nervoso vai ficar mais lenta, vai ficar diminuída, e aí a gente vai ter uma perda da função referente à área do neurônio nervosa afetada. Ok? Então, os oligodendrócitos vão ter essa importante função, né? A gente vai falar aqui já da micróglia, né? Olha aqui o astrócito, gente, ó. O astrócito, ele, além de se comunicar com vasos sanguíneos, que a gente falou anteriormente, né? Ele também se comunica com as células dos neurônios. Olha só o que eles vão fazer aqui, fornecendo o que, gente? Todo o suporte nutricional necessário do que ele absorveu lá do vaso sanguíneo para que a célula possa receber os nutrientes para a produção de ATP, ok? Lembrando que toda célula, gente, independente do sistema, elas precisam produzir energia, elas utilizam a glicose, né? A gente lembra aí que o sistema nervoso central, o sistema nervoso como um todo, ele consome muita glicose para poder aí realizar a produção de energia, já que ele é um sistema que literalmente, gente, nunca para, né? No nosso organismo, a gente pode até dormir, relaxar a mente, mas isso não significa que o nosso sistema nervoso, ele para, né? Ele não para. Então, ele consome muita energia. Os astrócitos têm essa importante função aí no sistema nervoso central, ok? Bom, as células da micróglia, gente, a micróglia, ela vai estar aí no nosso sistema nervoso central, tá? Então, encéfalo e medula espinhal. A micróglia, gente, nada mais é que os fagócitos do nosso sistema nervoso central, tem função de defesa. Olha aqui, ó, algum micro-organismo, corpo estranho, entra no sistema e ela fagocita esse micro-organismo, ok? Então, ela tem uma importante função no nosso sistema aí nervoso central de defesa, ok? Então, aqui a mesma figura que eu usei no slide anterior, estou usando aqui para ficar fácil para vocês entenderem aí a disposição da célula e a sua importante função, ok? E
Ainda no sistema nervoso central, gente, a gente tem as células ependimárias. As células ependimárias, gente, elas vão estar dispostas aí na borda da formação aí do nosso sistema nervoso central. Então, vocês vão encontrar elas aí na parte mais externa do cérebro, da medula espinhal, né? Então, da parte que recobre o encéfalo, na verdade, como um todo, então, eu não falo encéfalo, cérebro, tronco encefálico, né, mesencéfalo e o cerebelo, perdão, né? Cérebro, tronco cefálico e cerebelo, a gente vai ter isso recobrindo esse órgão e bem como a medula espinhal. Essas células, gente, colunares ciliadas, elas são responsáveis pela produção do líquor, tá? Então, aqui, ó, ela vai produzir o líquido cefalorraquidiano, que vai ficar aí circulante entre as meninges, com a função de realizar a proteção do nosso sistema nervoso. Então, bem como as meninges fazem a proteção, o isolamento do nosso sistema nervoso como uma barreira, o líquor funciona aí como um amortecedor do nosso sistema, né? Ele amortece aí o nosso sistema nervoso central em situações de traumatismo, enfim, né? Tem uma função importante. Lembrando que o líquor também tem muitas células de defesa circulantes no líquor. Então, o líquor também vai funcionar como uma barreira para invasores de micro-organismos, né? Então, situações onde tem a presença de alguns micro-organismos, o líquor pode aí vir dependendo do nível de infecção, a se tornar purulento, né? Aumentando, inclusive, em seu volume e causando aumento da pressão do sistema nervoso central. Então, a gente vai ter um aumento da pressão craniana, né? Um aumento da pressão na medula espinhal, que pode gerar alterações, inclusive, das funções neurológicas. A gente vai falar isso em situações de edema cerebral, ok? Lógico, eu estou falando de edema cerebral para uma situação de origem infecciosa, mas pode ter outras situações também. A gente vai falar sobre isso logo, logo. Bom, e aí a gente vai ter, em relação às células do sistema nervoso periférico, a gente tem as células de Schwann, que vão fazer a mesma coisa que as células dos oligodendrócitos no sistema nervoso central, fazendo a bainha de mielina na região do sistema nervoso periférico, né? Então, olha lá só, as células de Schwann, ó, cada célulazinha envolvendo aqui o nosso axônio, né, no sistema nervoso periférico, fazendo também a bainha de mielina, com a função similar aqui, ó, similar ao oligodendrócitos, ó, a diferença, mas elas fazem a mesma função, só que em regiões diferentes do sistema nervoso, ok? As células ependimárias, que a gente já falou, importantes na produção do líquor, né, os astrócitos, que vão ser importantes aqui, ó, ligando com o vaso sanguíneo, levando nutrientes para as células. E a gente também, as células da micróglia, que fazem as defesas, e a gente tem a célula satélite, gente. A célula satélite faz função similar ao astrócito no sistema nervoso central. A célula satélite vai fazer essa função aonde? No sistema nervoso periférico, tá? Ela vai se conectar aí, então, com vasos sanguíneos e levar aporte nutricional para as células na região do sistema nervoso periférico, ok? Bom, então, entendemos aí as células da glia e agora a gente vai falar dos neurônios, né? Vamos entender aí como que é a formação dos neurônios, que são as principais células aí do nosso sistema nervoso, ok? Que se estendem tanto do sistema nervoso central até o sistema nervoso periférico, né? E vamos entender os tipos de neurônios que também existem. Então, vamos falar lá. Vamos entender primeiro aqui, basicamente, gente, ó, esse daqui é o neurônio, ok? Então, o neurônio ele é formado pela essa parte superior aqui, que vai receber os estímulos, né, das terminações nervosas, que é o que a gente chama de corpo celular, né? Então, o corpo celular ou soma, vocês vão estar encontrando aí na literatura, né? Apresenta aí o núcleo, a presença aqui de todas as organelas responsáveis pela função neurológica, pela função da célula. Então, o que a gente tiver de ribossomos, mitocôndrias, né? Todas as organelas citoplasmáticas vão estar aqui e a função de produção de energia também ocorre aqui na soma,
né, do neurônio. E ele vai se ramificar aqui, gente, em dendritos, né? Então, os dendritos são essas ramificações, esses bracinhos aqui, ó, que a gente tem no nosso corpo celular, que vão se ligar em outras células, ok? A gente vai ter aí, então, a segunda porção, que é essa aqui, ó, tá? Essa região aqui, ó, aqui é a região de recepção, que é essa região, onde eu recebo o estímulo, né? Que eu tenho a presença da soma das organelas. Gente, inclusive, olha só, vou fazer um adendo importante aqui, só critério de conhecimento. As células responsáveis os neurônios responsáveis pelo armazenamento de memória né, das nossas memórias, eles apresentam algumas alterações morfológicas, tá? Vocês vão encontrar na literatura chamado como espículas ou espinhos, ok? Dendríticos. Eles formam como se fossem pequenas alterações morfológicas, como se fossem mini espinhos nas ramificações dos dendritos, né? E aí, isso aí é caracterizado como a formação da memória na célula do neurônio, ok? Em algumas literaturas vocês vão estar encontrando essa nomenclatura de espícula dendrítica, que são essas alterações morfológicas existentes aí em células de memória, ok? Bom, mas só para entender ainda em questão de morfologia, então essa região da soma aqui, a gente vai ter aí a região da recepção, né? Essa região que a gente chama de corpúsculo de Nis, a gente vai ter, na verdade, essa região aqui, ó, aqui na célula não está tão evidenciado, mas a microscópio, a gente pode observar que essa região ela é um pouquinho mais escurecida no neurônio, né, devido à complexidade das organelas presentes aqui nessa região. Então, ela é uma região de recepção, é aqui que o impulso, o estímulo é captado, ok? Das terminações nervosas é conduzido aqui nessa região de recepção. A região de condução do impulso elétrico, né? Aqui eu tenho um recebimento de informação através de mediadores químicos nos dendritos, e aqui, lembra aquela frase, gente? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, aqui a recepção química de informação vai ser transformada em energia elétrica para condução e posterior recepção do movimento, análise de processamento ou efetivação no órgão-alvo do comando através de mediadores químicos, né? Então, a região de condução é o axônio, tá, gente? Então, o axônio, eu vou ter essa região aqui, que é o que a gente chama de cone de implantação, que é onde inicia o potencial de ação, ok? O axônio, por toda a sua extensão, a gente vai ter a presença da bainha de mielina. Essas regiões aqui, ó, que a gente vê que a bainha de mielina, ela não é inteiriça, ela é fragmentada, tá vendo? A gente chama esses fragmentos aqui de nodo de Ranvier. Esses nodos de Ranvier vão permitir que o impulso elétrico, em vez de correr de uma única vez contínua, ele ocorra de forma saltatória. Então, impulso elétrico é gerado em cada uma desses nodos de Ranvier. O fato dele ir de forma saltatória faz com que o impulso percorra esse caminho de forma mais rápida, ok? Bom, lembrando, né, que a gente vai ter no sistema nervoso central células aqui de oligodendrócitos que vão fazer essa bainha, e no sistema nervoso periférico a gente vai ter aí as células de Schwann, ok? E as terminações, né, nervosas aqui do axônio, que a gente chama de telodendro, ok? Então, é aqui no telodendro que eu vou ter aí as terminações finais do axônio. Geralmente, elas são dilatadas nessa região final aqui, ó, onde, como a gente observa nessa figura aqui, onde eu observo a célula pré-sináptica e a célula pós-sináptica. E aí, nessa região, eu chamo de botões sinápticos, que é onde eu recebo o impulso nervoso e ele vai liberar essas bolsas sinápticas aqui com presença de neurotransmissores, que vão ser os mediadores químicos que vão dar sequência na continuidade do impulso elétrico, da informação levada para a próxima célula neuronal, ok? Bom, tipos de neurônios, gente.
Então, a gente vai ter aqui, como tipos de neurônio, células bipolares, células multipolares e células pseudo-unipolares, né? Que na verdade são bem parecidas com as células bipolares. Na hora que eu estava estudando até pensei, gente do céu, isso daqui poderia se chamar pseudo-bipolar, né? Porque são muito parecidas. Mas é só por uma questão morfológica, tá bom, gente? Bom, vamos entender aqui. As células bipolares, gente, elas possuem dois polos, né? Então, olha só, um polo aqui onde a gente encontra os dendritos, né? E o outro polo que é o terminal axônico, ok? E aqui a região do corpo ou da soma. As células bipolares, gente, elas são sensitivas, predominantemente sensitivas, ou seja, todas as funções sensitivas que a gente tem é tato, olfato, paladar, audição, né? E elas vão estar mais concentradas na região da retina, né? Da mucosa olfatória e dos gânglios vestíbulo-cocleares, né? E com uma função importante na audição. Então, a gente vai ter a presença dessas células aí em maior quantidade nessas regiões, ok? Na inervação, então, dessas regiões. As células pseudo-unipolares, gente, elas são sensitivas também, mas muito mais de maior predominância em regiões da pele, né? Então, a gente vai ter a captação de estímulo externo aí, ok? Geralmente, essas células aqui, elas vão apresentar essas terminações axônicas aqui na região da pele e esse corpo celular aqui vão estar presentes nos gânglios espinhais, ok? Então, esses neurônios aqui, esses tipos de neurônios são mais comuns aí como células sensitivas da pele, ok? E os neurônios multipolares também são motores, tá? E também, além de neurônios motores, também vão estar aí em células que a gente chama de interneurônios. Os interneurônios, gente, são células nervosas responsáveis especificamente pela análise e processamento da informação recebida, do estímulo recebido, para devolver aí o comando em comando ou tomada de decisão, tá? Então, as células multipolares vão estar aí bem concentradas no sistema, maior parte dela é no sistema nervoso central, onde a gente vai receber as informações dos estímulos e realizar a análise e processamento da informação para determinar o comando, tá? Então, a maior parte desses neurônios estão no sistema nervoso central, mas eles também estão presentes no sistema nervoso periférico, já que tem função motora, né? Enfim, só para a gente entender essa classificação de tipos de células, ok? Mas, basicamente, gente, o sentido por onde ocorre o impulso é o mesmo, tá? Então, eu vou receber o estímulo nas terminações nervosas e eles vão ocorrer aqui dessa região para essa região, ok? Então, o que pode acontecer, gente? Eu tenho aí a captação do estímulo aqui, a presença da célula do corpo, da célula lá na medula espinhal, e aí na volta, eu volto o impulso dessa região para cá e o nervo conduz com uma longa extensão, né? O que os nervos são? Lembra que eu falei para vocês que os nervos são um conjunto de axônios, né? Então, os axônios vão estar levando aqui até a terminação axônica que vai fazer a movimentação na placa motora, ok? Trouxe aqui para vocês terem uma outra imagem de como, né, a gente pode estar mostrando os tipos de neurônios, neurônio bipolar, onde a gente vai ter aqui os dendritos, né, a soma, o corpo, onde ficam as organelas e o axônio, né, o neurônio pseudobipolar, onde eu tenho aqui o corpo separado aqui, os dendritos e o axônio. Se a gente for observar aqui a ramificação, né, do axônio, vou ter aqui, então, os neurônios multipolares. Gente, esses aqui, ó, todos são neurônios multipolares, tá? Essas células de Purkinje aqui, ó, que a gente tem uma ramificação dendrítica bem ampla, muito característica e comum
no córtex cerebelar, ok? No cerebelo, ok? Célula piramidal aqui também, ó, as piramidais mais no córtex cerebral, que a gente vai encontrar, né? E as células neuronais normais aqui, né? Multipolares também, mas com menores ramificações aqui dos dendritos presentes em todo o sistema nervoso central, inclusive no periférico também, ok? Trouxe aqui uma imagem ilustrativa para ficar mais fácil a gente observar a diferença aqui de cada tipo de célula que eu exemplifiquei na imagem anterior. Não é algo que eu quero que vocês se atentem, eu quero que vocês se atentem especificamente aí no processo de despolarização da célula para condução, geração do potencial de ação e condução do impulso nervoso, né? Para a gente poder entender aí, inclusive, processos patológicos, ok? Bom, classificação dos neurônios quanto às funções, certo, gente? Bom, então eu vou ter aqui neurônios. Deixa eu olhar aqui a minha colinha para ver se eu não estou fora da ordem, gente. O professor também tem colinha, tá? A gente olha as nossas colinhas para a gente não se perder. Mas vamos lá, gente. Classificação dos neurônios contra a função, né? O neurônio pode ser sensorial, que o neurônio vai receber os estímulos sensoriais internos e externos para enviar para o sistema nervoso central pela via aferente e devolver o comando para o órgão-alvo pela via eferente, né? Que a gente já falou isso lá no meio anterior, no início da aula. A gente tem neurônios motores que controlam órgãos efetores, né? Então, os motores eles vão receber o estímulo, vão enviar para o sistema nervoso central vai determinar o comando para glândulas, fibras musculares, né? E o que eu falei anteriormente também a gente tem aí os que a gente pode chamar de interneurônios, né? Que são conexões entre neurônios e que geram circuitos complexos. Gente, os interneurônios são células aí, então, de importante função que eu falei no processamento de informação, ok? Então, vou dar um exemplo, nos circuitos reflexos, que é aquele circuito que a gente tem no nosso corpo quando eu encosto a mão na panela quente. Então, quando eu encosto a mão na panela quente, meu estímulo é levado até o sistema nervoso central, captado por um interneurônio que vai fazer análise e processamento dessa informação e devolver o estímulo para a imediata retirada do membro, né? Contração e retirada do membro. Então, o interneurônio tem essa importante função no processamento das informações para gerar o comando, ok? Tanto em circuitos reflexos que eu falei, né, que são mais simples, como em circuitos cerebrais também mais complexos de análise e processamento de informações, ok? Bom, as sinapses, a gente falou dos neurônios, os neurônios então são células importantes, são as células aí que realizam as funções de condução de informação no nosso sistema nervoso, que vão fazer a análise, captar os estímulos, analisar e processar, e processar informações para demandar comandos para as funções dos órgãos-alvos. E para que todas essas funções ocorram, essas células precisam se comunicar. E elas se comunicam, gente, através das sinapses, tá? Que podem ser químicas ou elétricas. As sinapses, então, nada mais é que a comunicação entre os neurônios e os seus órgãos-alvo, né? Então, a comunicação desde o estímulo, da captação do estímulo, análise e processamento de dados e devolução do comando, a comunicação entre cada célula que percorre esse caminho aí, eu vou chamar de sinapse, ok? As sinapses vão ocorrer, gente, em comunicações entre as células do sistema nervoso, entre os neurônios, ok? Os neurônios, eles vão se comunicar em vários pontos, né? Então, eu tenho ligações axônicas dendríticas, ou seja, um axônio se comunica com um dendrito, né? Que é aquela região, ramificação dos bracinhos do corpo celular do axônio, do neurônio. Eu posso ter axônica, né? Que é o axônio, a membrana celular de uma terminação axônica se comunica com um outro axônio.
bem como uma outra terminação axônica pode se comunicar diretamente com a soma, com o corpo celular do neurônio, e eu posso ter comunicação entre dendritos de uma célula de neurônio com outros dendritos de outras células de neurônios, que eu vou chamar de conexões ou comunicações dendríticas, ok? Aqui, ó, eu trouxe uma imagem para vocês, para ilustrar para vocês, ó, as terminações do axônio, ok? Que elas apresentam uma dilatação na sua parte mais externa, que a gente chama de botões sinápticos. A hora que o impulso elétrico chega aqui, ele estimula a eliminação de vesículas sinápticas que vão se aproximar da membrana mais externa e liberar os neurotransmissores que vão estimular a célula subsequente a conduzir a informação, ok? Bom, eu tenho, então, dois tipos de sinapses, gente. Sinapses químicas e sinapses elétricas. As sinapses químicas são as que ocorrem em maior parte, tá, no nosso organismo. As sinapses químicas são aquelas que necessitam especificamente de mediadores químicos, que a gente chama de neurotransmissores. Inclusive, eu trouxe aqui alguns dos neurotransmissores, né? A gente tem a acetilcolina, a adrenalina, que é a mesma que a epinefrina, a noradrenalina, que é a norepinefrina, dopamina, serotonina, histamina, GABA, endorfinas, glutamato, né? Então, assim, ocitocina. Todos esses neurotransmissores são alguns dos neurotransmissores, não são todos aqui que eu trouxe, né? Até porque não é o objetivo da nossa aula discutir isso hoje, tá? Mas, para quem tiver interesse, os nossos neurotransmissores têm funções importantes em regulação das emoções do nosso corpo, né? Então, aí, para quem se encontra numa fase muito bad ou muito preocupado com vários problemas da vida, gente, isso pode gerar uma grande alteração na produção de neurotransmissores, né, desencadeando distúrbios neurológicos, né, a depressão é uma delas, né, então é importante a gente entender, quem tem interesse aí, dar uma revisadinha nisso daí, é muito legal, e existem alimentos, chás, né, formas fitoterápicas que a gente pode estar utilizando para auxiliar a melhorar algumas situações que podem ser detectadas no nosso organismo. Então, vale a pena dar uma olhada nisso daí, para quem curte, né, entender um pouquinho aí sobre a relação da função, a relação da nossa emoção com o nosso corpo físico, ok? Bom, então as sinapses químicas necessariamente precisam, então, dos neurotransmissores e elas ocorrem, gente, somente em uma direção. As sinapses químicas, ela é unidirecional. Ela vai sair da região do corpo celular do neurônio, percorrer o axônio, chegar à terminação dos botões sinápticos e continuar para a próxima célula. Essa é a sinapse química, tá? Trouxe aqui alguns exemplos, então, de neurotransmissores, né? Então, a adrenalina é um neurotransmissor ligado à fuga e à luta. Então, vou dar um exemplo de presença de adrenalina, gente. Quem nunca desceu uma montanha-russa e sentiu aquele baita frio na barriga, né? Então, a liberação de adrenalina aí na tentativa do corpo de querer fugir daquela situação de perigo, né? Noradrenalina, né? Que é importante na nossa concentração, na concentração e alerta, estado de vigília do nosso corpo. Dopamina, que está ligada ao prazer, né? A ocitocina, que é o neurotransmissor do amor. Que tem outras funções também, gente, como promover contrações uterinas, né, no momento do parto, reduzir sangramento durante o parto, enfim. Mas também está ligado aí a emoções do amor, a GABA, que está ligada à calma, a acetilcolina ligada ao aprendizado, bem como também ligada à contração, sinapses excitatórias para contração muscular, tá? Mas assim, eu estou falando de nível de emoção, tá? Mas também tem funções em órgãos-alvo do nosso corpo. Deixei descrito aí para vocês verem, mas eu gosto muito de trabalhar com esse lado do nosso corpo emocional. Glutamato ligado à memória e à aprendizagem, né? Por isso aí tão importante quem faz aí
o uso de glutaminas, né, para ajuda a melhorar também o processo de memória e aprendizagem. Então, o glutamato tem essa importante função aí também na memória e aprendizagem. Endorfinas, que vão ter ação aí na dor e na euforia, e a serotonina, né, gente? Liberação é o hormônio do bem-estar, do bom humor, né? Hormônio não, gente, perdão. É um neurotransmissor, mas é que ela não deixa de ser um hormônio, né? Mas lembrando que os hormônios também vão funcionar como neurotransmissores, quem estudou aí endócrino. Gente, vou fazer uma pausazinha aqui só para tirar meu cachorro que está latindo para dar sequência na aula.